Oi, eu sou o PKB e o vídeo de hoje é sobre dias ruins. Eu sei, você já deve imaginar que eu vou falar pra você que tudo bem, que dias ruins acontecem e que você deve seguir em frente. Não. Na verdade, eu gostaria de te dizer o contrário. Eu gostaria de te dizer que dias ruins não existem. Eu vou tentar partir do princípio mais básico. Primeiro, a coisa mais básica é que a gente sabe que algo ruim é algo relativo. Se um homem diz, perdi o emprego, ora, isso é algo ruim. Mas se ele te diz que perdeu um dedo, ok, isso é muito pior. Agora, se ele diz que perdeu o dedo tentando não perder o emprego e ainda assim perdeu, ok, isso é ainda pior. Note que ocorreu uma gradação de ruindade. Era ruim e foi passando a ficar mais ruim. Mas uma coisa muda tudo isso. E se, na verdade, quem perdeu o dedo não foi eu ou você? Foi, na verdade, Edward Smith, um americano de 1939. E justamente por ele ter perdido o dedo, o exército, quando chegou na sua pequena aldeia, ao recrutar todos os homens para lutarem a Segunda Guerra Mundial, olhou para Edward Smith e mandou ele ficar em casa. Disse que, com o dedo nesse estado, seria inútil manusear uma arma dessa forma. E sua vida continuou tranquilamente, enquanto todos os outros homens da sua aldeia tiveram que ir para as trincheiras e morrerem das piores formas possíveis. Certamente, Edward Smith, o homem que a gente está citando aqui, quando perdeu o seu dedinho, chorou de dor, ficou triste, se perguntou, Deus, por que isso? Mas sem perceber que isso seria a melhor coisa que lhe podia acontecer. Veja que Deus é o Senhor da história, e quando reconhece isso e aceita os desígnios da providência, verdadeiramente vive, e não apenas sobrevive como um bicho e tals. Porque sabe que aquilo que à primeira vista lhe parece mal, é bem, ainda que não o reconheça agora. Há uma história de um homem muito santo e justo que encontrou um anjo de Deus. E então o anjo perguntou se ele podia andar junto com esse homem santo. E o homem deixou, evidente, ele era um homem bom. Entrando em uma aldeia, sem ter onde descansar, o homem e o anjo pediram um abrigo para um soldado. E o soldado, de muito bom coração, deixou. Deu comida, bebida, uma cama confortável, segurança, abrigo. Foi extremamente atencioso com o homem e o anjo. O que acontece é que na casa desse soldado havia um bebê. E quando chegou a meia-noite, o anjo entrou no quarto do bebê e estrangulou o bebê. O homem santo, quando viu aquilo, ficou indignado. Como pode ter feito aquilo com um bebê inocente? Ainda mais na casa de um homem que nos deu abrigo? Mas por medo do anjo, ele decidiu ficar calado. No dia seguinte, eles vão para outra cidade e pedem abrigo não a um soldado, mas dessa vez a um homem rico. E o homem deu tudo. Comida, bebida, abrigo, segurança. E a coisa mais importante que esse homem tinha era o seu cálice de ouro. E à meia-noite, o anjo decidiu roubar o cálice. E vendo isso, o homem santo evidentemente ficou furioso. E pensou consigo mesmo, meu Deus, mas esse anjo na verdade não é um anjo, é um demônio. Eles dormem na casa do homem rico e no dia seguinte eles vão e voltam à estrada. O homem santo e o anjo, quando estavam andando, perceberam algo diferente. Viram um homem na rua, um mendigo. Foi então que o anjo perguntou pro mendigo, onde é que fica a entrada daquela tal cidade? O mendigo apontou para a entrada e quando ele ficou de costas, apontando o dedo indicador para a entrada da cidade, o anjo empurrou o mendigo da ponte e o jogou no mar, fazendo com que o mendigo morresse afogado. Nesse momento, o homem que estava com medo de falar a verdade decidiu se abrir e ficou furioso e disse, este anjo na verdade é um demônio, matou pessoas inocentes, roubou boas pessoas. E após ouvir isso calado, o anjo de fato se manifesta e responde ao homem santo. É verdade que matei o filho daquele soldado. Aquele soldado era o homem mais gentil daquela aldeia, ajudando os pobres e os necessitados. Mas depois que teve o seu filho, virou avarento. O filho foi a causa da sua degeneração. E por isso o matei. Nesse momento, o bebê que já tinha sido batizado agora está nos braços de Deus, enquanto o pai que havia se corrompido pelo afeto desordenado pelo filho voltou a ser um bom cristão. É verdade também que roubei o cálice daquele rico generoso, mas o homem tinha tanto amor pelo cálice que todos os dias bebia quantidades gigantes de vinho e batia em sua esposa quase todos os dias. E por isso lhe tirei o cálice de ouro, e agora voltou a ser sóbrio. Sua esposa o perdoou e tiveram mais 7 filhos. É verdade também que empurrei o mendigo da ponte e o matei afogado. E é verdade também que aquele homem era um católico muito fiel. Contudo, se ele tivesse vivido mais 1 ano, ele teria matado outro homem, e assim teria se condenado ao inferno. Por isso o matei, e agora está junto de Deus. Veja, essa história que eu conto pra vocês mostra o quão escuro pra nós são os caminhos de Deus. E que não devemos achar que tudo que parece bem é bem, e nem tudo que à primeira vista nos parece mal é verdadeiramente um mal. Por isso, voltamos ao título desse vídeo. Não existem dias ruins. Porque o mal que ocorre com você, na verdade, te fortalece. Você é quem os interpreta como sendo ruins, porque é incapaz de suportar o mínimo de desconforto à sua vida, sem pensar, nossa, que dia horrível, nossa, que horroroso, por quê? Por que eu mereci isso? O que eu fiz pra merecer isso? Não. O dia está perfeito. Sou eu que, egoísta do jeito que sou, não suporto a mínima contrariedade da minha vontade. Quando algo não vai do meu jeito, quando eu sinto o mínimo de dor, quando algo, isso tá acontecendo, quando algo me contraria,
eu logo me revolto. E não deveria ser assim. Afinal, você é homem e não Deus. A sua vontade não é nada. Enquanto você não aprender que você não é Deus, que as suas vontades não foram feitas para todas serem realizadas, você vai cair com a cara no chão até que você aprenda. Portanto, da próxima vez que lhe vier alguma dor ou contrariedade, tente ao menos pensar. Ao menos pensar. Para que isso serve? E se você não encontrar uma resposta, apenas faça um ato de fé. Por mais que eu não entenda o que eu estou passando ou as coisas que estão acontecendo, no futuro eu irei entender. Veja, esse vídeo que você está assistindo, as palavras que eu estou dizendo pra você, era pra ter saído há 7 dias atrás. O que acontece é que há 7 dias atrás eu tive um problema muito grande, ok? Que me impedia de gravar vídeos. E quando esse problema foi embora e ficou mais fácil pra eu gravar vídeos, o meu microfone quebrou, fazendo com que eu ficasse mais tempo sem poder gravar. Não foi você que encontrou esse vídeo. Foi esse vídeo que encontrou você. Esse vídeo poderia ter saído há 7 dias atrás. Mas será que há 7 dias atrás você ia estar escutando as coisas que eu tô falando? Existe uma frase muito sábia que diz que coincidências são apenas pequenos milagres que Deus não gosta muito de se exibir. Portanto, se você está escutando isso hoje, faça com que isso que você está escutando vá valer a pena no futuro. Mude de vida, pense de forma diferente. Não mais acredite e fica com esse bibibi de achar que não, porque eu, não, esqueça isso. Deus é o Senhor de todas as coisas, inclusive do futuro. Então reconheça nisso um bem. A cruz que você passa nesse exato momento, eu não sei qual é, se é na escola, se é no relacionamento, faça com que você mude e se torne alguém melhor. Deus é o médico perfeito. Ele não dá a cruz que você não vai conseguir carregar. A cruz é como o remédio que vai fazer com que você mude. Mas veja, se Deus desse uma cruz muito grande pra você, a tendência seria que você apenas desistisse. Ou se desse uma cruz muito fraca, faria com que você se tornasse egoísta ou prepotente, forte, mas não. Dá na medida certa. Nem tão pequena para que você não se glorie e ache que você é um grande homem. E nem tão pesada com que você não consiga carregar e pense que é impossível. Não. As suas dificuldades são simples. Vocês conseguem carregar. Não tenha dúvida disso. Você é mais forte do que você pensa.